Muito bom poder estar aqui mais uma vez, compartilhando algo do que Deus tem colocado nos nossos corações. O bispo Paulo, na semana passada, iniciou aí essa série de palavras falando sobre chaves aí, sobre situações, que podem destravar a nossa vida. Trouxe aí uma palavra contundente falando sobre verdade na semana passada, muito forte, que impactou os nossos corações. E o meu desejo nessa noite é dar continuidade a esse tema. Eu só mudei um pouquinho, não tem problema não, bispo? Coloquei o código aqui, porque tem os caras que gostam de usar o termo código. Tem um código para destravar a sua vida. Tem um código aí que pode mudar a sua história. É uma verdade. Só que o código não é meu. O código é do Espírito Santo, é a palavra de Deus, ela é a chave, ela é o código para mudar a nossa história, amém ou não amém? Se a gente ouvir a palavra de Deus, observar e praticar isso tudo, nós temos plena certeza e vamos viver uma vida abundante na pessoa de Cristo. Então essa noite eu quero falar com vocês sobre o código da obediência. O que o código da obediência destrava na nossa vida? O que ele promove? Aonde ele nos leva? O que ele proporciona da parte de Deus para nós? A gente tem o costume de declarar que a obediência ela antecede a bênção, e isso é uma verdade, uma verdade bíblica. De fato ela antecede, a obediência ela vem antes da bênção. Agora, se isso é mesmo uma verdade para você, que bênção é essa? O que é ser abençoado? Ser abençoado é ser autorizado para prosperar. Então, se você obedece, você é autorizado por Deus a prosperar. Agora, obedecer o quê? Obedecer quem? Qualquer um, pastor? Claro que não. Obedecer as Escrituras, obedecer a voz do Espírito Santo, que pode falar diretamente com você, mas pode também usar o seu líder, usar o seu pastor, o seu discipulador, para trazer aí esse código do céu que vai destravar a sua vida. Autorizado para prosperar. Autorizado a prosperar. Amém? Abra sua Bíblia comigo aí. Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, no capítulo 6, o verso 46. Eu quero ler com você nesta hora. Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 6, verso 46. Amém? Amém ou não amém, queridos? Aleluia. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Olha que coisa Jesus fala para essas pessoas. Se você voltar aí a página da sua Bíblia um pouquinho, durante todo o capítulo 6, Lucas relata muitos ensinamentos de Jesus. Jesus cura pessoas aí, ele faz sinais de maravilhas, ele ensina, muitas coisas. Lucas relata aí, fala sobre amar os inimigos, fala sobre não julgar o próximo, fala sobre a árvore que dá fruto e a que não dá fruto, e ele termina esse capítulo 6 declarando algo sobre o prudente e o insensato. E ele começa essa parábola falando exatamente isso: se vocês não sei por que me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem aquilo que eu mando. Olha só, depois de tanto ensinamento, depois de tantas coisas poderosas da parte de Deus que Jesus estava falando para as pessoas, ele declara no final: não sei por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, se vocês não fazem aquilo que eu estou mandando vocês fazerem. Olha quanto isso é forte. Ele estava ensinando, querido, ele estava querendo dizer que mesmo depois dele falar esse tempo todo, de ensinar esse tanto de outras coisas, muita gente que estava ali no meio sairia dali sem obedecer a sua palavra, sem obedecer o seu direcionamento. E aí preste atenção o que acontece no verso 47, continua lendo aí comigo. Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim.
ouve as minhas palavras e as pratica. Preste bem atenção. Ele fala primeiro que não sabe por que os chamam de Senhor se não obedecem. Mas depois ele diz o seguinte: olha, se vocês obedecerem, se vocês ouvirem a minha voz, observarem, como diz uma outra versão, a minha palavra, eu vou mostrar para você o que acontece na vida dessa pessoa. E ele conta aquela parábola que você conhece, do homem sábio que constrói a sua casa sobre a rocha e do insensato que constrói a sua casa sobre a areia. Olha quanto ensinamento poderoso. E aí, Jesus, nessa declaração no verso 47, ele fala para nós sobre um processo que precisa acontecer em nós para que a sua palavra surta efeito na minha vida e também na sua vida. Ele fala: aquele que vem até a mim, a gente tem que ir. Aquele que ouve as minhas palavras e aquele que pratica. Existe um processo. Jesus está dizendo: olha, tem um processo. Se quiser obedecer, se quiser avançar, se quiser viver na prática esse código, existe um processo. Venha, ouça e pratique. Sobre ir até Jesus, existem algumas coisas fortes. Ele mesmo declara lá em Mateus capítulo 11, abre comigo rapidinho sua Bíblia. Mateus capítulo 11, a partir do verso 28. Amém? Amém ou não amém, querido? Aleluia. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Continue comigo até o 30. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente não quer ir. Jesus fala o seguinte, ó: você que está cansado, sobrecarregado, está doente aí, ó, venha até mim. Mas a gente começa a dar desculpa: Senhor, mas eu estou muito cansado para ir, eu estou muito doente para ir, eu estou muito sobrecarregado para ir. Jesus em momento nenhum disse que ele iria ao encontro dessas pessoas. Você mesmo estando cansado, sobrecarregado, se você quiser refrigério, precisa ir até Jesus. Mas o que acontece conosco é que a gente sofre da síndrome de Naamã. Naamã chega até o profeta Eliseu, leproso, doente, e aí fala: ó, o que eu preciso fazer para ser curado? E aí Eliseu fala para ele: vai até o Jordão, mergulha lá 7 vezes que você vai ser curado. Aí Naamã fala: eu não, tá doido? Para que eu vou lá? Lá na minha terra tem rio muito mais limpo, muito melhor, com água muito mais cristalina. Não, vou embora para casa. E aí no caminho o seu servo fala: meu senhor, o senhor já deslocou de lá até aqui. Se ele te mandasse banhar lá nos nossos rios, o senhor não se banharia? Por que não fazer aqui? Olha, Naamã já ia perdendo o código da obediência. A chave da obediência já ia embora sem ser abençoado. Porque não quis obedecer, não quis ir até onde estava a solução do seu problema, não queria ir até o lugar onde estava a cura para a sua vida. Mas é convencido pelo seu servo e vai até o Jordão. Eu imagino um Jordão que naquele dia devia estar mais sujo ainda, só para testar mesmo o coração de Naamã. E mergulha 7 vezes e sai de lá curado, limpo. Querido, quanto custa para você e para mim obedecer? Vamos largar essa síndrome de Naamã de lado. Vamos até Jesus. Se o alívio está nele, se a solução está nele, mesmo que você esteja cansado, use o último fôlego para chegar até Jesus. Mesmo que você esteja sobrecarregado, mesmo que você precise ir engateando, mas dá um jeito de ir até Jesus, porque nele há a solução. O segundo passo que Jesus fala dentro desse processo é o ouvir. E aí, querido,
ouvir é um negócio muito sério. Porque a gente precisa estar disposto a ser ensinado. A gente precisa ser ensinável. Nesses poucos anos de pastoreio, uma realidade que eu pude perceber é que os gabinetes pastorais todos os dias estão cheios de pessoas, cheias de problemas, que chegam para relatar para nós: olha, minha vida está assim, e está errado aqui, e está errado assim, a minha vida profissional está errada assim, meu casamento está errado assim. E aí o Espírito Santo de Deus traz ao coração do pastor uma palavra de aconselhamento, de direção, para poder dizer para a pessoa. E aí quando você, quando você respira para falar e solta duas palavras: olha, querido, eu acredito, o Espírito Santo de Deus falou no meu coração que você deve se comportar. Não, mas eu já sei, pastor, eu só tenho que fazer assim, eu só tenho que fazer do outro jeito. Querido, se você já sabe, o que você foi fazer lá? É não ouvir, é não ser ensinável. Deus, de certa vez, chama o povo de Israel de povo de dura cerviz. Não movimenta, não vira para ver, para escutar. Meu Deus! Tem muito mais gente querendo ensinar do que ouvir para aprender. Tem muito mais gente querendo falar do que ouvir. Seja tardio em falar, querido, segura aí. Quando o Senhor usar de alguém para direcionar algo na tua vida, para falar algo com você, esteja atento, fica ligado. Talvez o código para destravar a sua vida esteja em você ouvir. Jesus deixa para nós esse segundo passo. Olha, precisa ouvir, precisa ouvir. Venha até mim e ouça aquilo que eu tenho para te dizer. Preste bem atenção, queridos, o quanto ouvir é importante. Os discípulos de Jesus caminharam com ele por mais ou menos 3 anos e meio, foi o tempo que durou o seu ministério. E ainda assim erraram, e ainda assim falharam. Quando a gente não ouve o Espírito Santo, a gente corre sério risco. O livro de Atos dos Apóstolos relata que Paulo estava desejoso de viajar para Jerusalém. E aí os seus companheiros de viagem, movidos pelo Espírito Santo, disseram: Paulo, não é para você ir para lá. E aí Paulo desobedece. Sabe o que acontece, querido? Paulo é preso. O Espírito Santo de Deus usa aqueles homens que estavam com ele para alertá-lo, para trazer para ele um código para evitar uma prisão. Porém, Paulo não dá ouvidos e segue viajando para Jerusalém. E chega lá é preso porque desobedeceu. O cara que teve um encontro pessoal com Jesus no caminho de Damasco. Aquele que deixou mais livros no Novo Testamento escritos para mim e para você. O Paulo. E aí nós temos duas opções. Ou a gente erra nos mesmos lugares que eles, que já deixaram relatados para nós aqui, ou a gente faz diferente. Aprende com o erro dele e segue em obediência. Quando alguém direcionar algo na tua vida da parte de Deus, dê ouvidos, obedeça. Eu sei que não é fácil, querido. Já vivi situações assim também. Não estou aqui ministrando essa palavra para o teu coração na posição do santarrão ou daquele perfeito, não, de maneira alguma. Já errei muito, já falhei muito, mas aprendi. Não quero ficar tropeçando nas mesmas pedras mais. Não quero errar mais nos mesmos lugares. E aí você tem a escolha, como diz o ditado popular, de ser inteligente, de aprender com seus próprios erros, ou de ser sábio e aprender com o erro do outro. Durante muitas vezes no meu discipulado, eu ouvi o bispo Paulo dizer: olha, filho, eu chegava assim com aquela ideia, né? Bispo vai bombar, o mistério vai descer, vamos fazer assim. O cara é pastor há mais de 15, né, bispo? Mais de 15 anos. E eu, barriga verde, como diz o outro, novinho no pastoreio. Não, bispo, está dando errado. É porque você não está sabendo, tem um mistério aí, presbítero Ângelo. E falava com ele: olha, filho, olha, eu já tentei isso, não deu certo não. Mas se você quiser fazer, vai lá. Eu falei: aqui não. Já tentou, deu errado, eu não sou melhor. Para que eu vou fazer, querido?
Seja inteligente, ouça e obedeça. Para que eu vou perder tempo? Em contrapartida, já vi muita gente também desobedecer e muita gente tropeçar. E aí, querido, tem jeito não. O que sobra para o final é: te avisei, né? Infelizmente, ouvir isso é péssimo. É péssimo. Quantas vezes nossas esposas, usadas por Deus dentro de casa, o Espírito Santo fala com elas para não permitir que a gente faça algo, e elas falam, a gente não dá ouvido, e aí depois elas vêm com a boca cheia d'água para falar: eu te avisei, ou não é, Fabrício? Vem, ô glória, vou falar o eu te avisei, e para elas é o prêmio do céu. Eu vi um pastor certa vez dizer algo que eu achei muito precioso, que metade da revelação daquilo que os homens recebem fica com as mulheres. A revelação só é completa quando nós, maridos, perguntamos para as nossas esposas que o Espírito tem falado com elas, e elas compartilham daquilo, aí torna, sim, uma verdade completa, uma revelação completa ali. Eu ainda não consegui exercitar isso plenamente, não, mas eu admiro o bispo Paulo que faz. A gente conversa muito e ele fala: vou ministrar uma palavra assim, assim. Estava conversando com a pastora Carla em casa, estava discutindo, querendo saber. Ele é esperto, eu que sou bobo de não fazer. Ele é esperto, quer saber a outra parte da revelação, para trazer uma revelação inteira para a gente. E aí, para isso, precisa ouvir. Precisa estar disposto a ouvir. Gastar tempo ouvindo. Essa é uma chave poderosa para a nossa vida. Como filhos, ouvir os nossos pais, trazendo direção de Deus para nós. Como discípulos, ouvir os nossos discipuladores. Como ovelhas, ouvir o nosso pastor. Como filhos de Deus, ouvir a voz do Espírito Santo. E nem sempre é fácil, querido. Estava num discipulado outro dia, e aí um discípulo meu passando um aperto muito grande, e eu sabia que não era nada daquilo que ele estava pensando. E eu fui para falar o que estava acontecendo, e o Espírito Santo falou: não fala. E eu falei: estou ficando doido. Vou resolver o problema da alma do cara. Vou trazer refrigério, o cara vai acalmar. O Espírito Santo falou comigo de novo: não fala. E eu respirei fundo a terceira vez para falar. O Espírito Santo falou: não fala. Aí eu: tá bom. Deixei ele embora daquele jeito. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está tratando algo. E aí, pode parecer que eu fiz algo ruim. Pastor, você deixou o cara embora aflito. Mas melhor ele ir aflito, querido, mas está sendo tratado pelo Espírito Santo, do que eu trazer um refrigério para a alma dele naquele momento e impedir o trabalho, a obra grandiosa que o Espírito Santo de Deus está fazendo no coração dele. A pastora Priscila acha que eu sou, às vezes, meio duro. Certa vez lá em casa, a Sofia era um pouco mais nova, bispo. E aí nós tiramos uma panela quente do fogão e colocamos ela em cima da pia. Aí ela chegou a mão a primeira vez, eu falei: não bota a mão que está quente. Aí ela tirou a mão. 30 segundos depois, volta a irmã Sofia de novo. Estende a mão para o lado da panela quente e falei: Sofia, a panela está quente, não bota a mão. Ela afastou de novo. A terceira vez eu vi ela se aproximando, cruzei os braços, fiquei esperando. Ela botou a mão, queimou a mão, chorou, mas nunca mais chegou perto do fogão. Às vezes a gente precisa deixar, porque a gente está falando, não quer dar ouvido. Aí aprende lá então, sofre um pouquinho, chorou. A mãe dela veio: nossa, você é muito duro, você não podia ter feito, ela é muito pequena. Não, mas vai aprender, nunca mais vai pôr a mão lá. E nunca mais colocou. Queridos, a gente precisa estar atento às direções para que nós possamos ser felizes, plenos e obedientes. O terceiro passo que Jesus deixa para nós nesse texto está em observar. Algumas versões, observar, na nossa que a gente leu aqui, praticar. Praticar a palavra, praticar aquilo que nós ouvimos. A gente vai até Cristo, recebe dele a palavra, guarda no coração, mas precisa colocar em prática. Lucas capítulo 11, vira a página comigo aí, por gentileza. Verso 28.
Ele respondeu: bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. É Jesus que faz essa declaração. Olha o que acontece nesse contexto. Jesus expulsa o demônio de um jovem que era mudo, e ele volta a falar, e aí vem sobre ele um monte de acusações, e ele começa a falar sobre a questão do reino dividido, que não vai prosperar, porque sabia aquilo que as pessoas estavam arrazoando em seus corações. E aí depois desse discurso, lá no final, uma mulher declara o seguinte no meio da multidão: olha, feliz é a mulher que te deu a luz e te amamentou. E ele declara: antes, bem-aventurado são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a obedecem. Ele está falando o seguinte: que aqueles que ouvem a palavra de Deus e obedecem são mais bem-aventurados do que Maria, que foi sua mãe, que o gerou e o amamentou. E sabe o que é o mais interessante? É que Maria, quando descobre, lá o anjo fala para ela que ela vai conceber um filho, né? Vai gerar ali no seu ventre o filho de Deus. Ela vai até a casa de sua prima Isabel. Isabel fala com ela: olha, bem-aventurada é você. O que eu fiz para merecer a mãe do meu Senhor aqui? Porém, Jesus está falando que mais bem-aventurado que ela somos nós, quando ouvimos a voz de Deus e obedecemos. Mais feliz do que Maria, que gerou o Filho de Deus, que amamentou o Filho de Deus. A obediência, querido, é o código que muda a sua vida. Agora, como é que essas mudanças começam? Como é que começa isso na minha vida? Como é que começa isso na sua vida? Como é que começa isso na nossa história diante de Deus? Eu me lembro que no princípio do meu discipulado, aqui na Igreja Presbiteriana Viva, foi a primeira igreja que eu tive contato com essa forma de ensino. Eu me lembro que por muitas vezes eu cheguei para o bispo e disse para ele o seguinte: olha, eu vou obedecer, mas eu não estou em concordância. Olha, eu estou fazendo em obediência, mas eu não acho que é isso. E por muitas das vezes ele aceitou que eu me comportasse assim. Olha que cara atrevido, não sabia nada. E com esse atrevimento de falar que não concorda, vou fazer, mas é porque o senhor está falando. Eu não acho que é isso, não. Mas às vezes esse período da nossa vida faz parte do processo de transformação do Espírito Santo de Deus. Vi alguém declarar hoje, achei muito interessante, compartilho desse mesmo conhecimento. Pastor Douglas, lá do Jesuscope, dizendo que uma moça perguntou para ele sobre se a gente pode obedecer só por fora, antes de obedecer por dentro. Ele falou: pode. O começo do processo é esse mesmo, e comigo também foi assim. Aí eu estou te falando, comigo foi assim. Mas chegou um tempo que o discipulado foi estreitando. E aí ele começou a me pressionar para que eu mudasse, para que eu melhorasse, dizendo o seguinte: olha, se não for em concordância eu não quero, se não for em concordância não serve, para Deus não serve, para dar certo dois, pelo menos precisam concordar na terra. Amém ou não amém? Mas começou com obediência só externa. Mas à medida que a gente se aproxima de Deus, à medida que a gente fica mais próximo dele, a gente vai santificando, a gente vai descobrindo-se mais sujo. E vai se descobrindo pior. E a gente vai vendo que a gente precisa ainda ser mais transformado. E eu comecei a concordar com ele e obedecer em concordância, amém ou não amém? Começou a ser um negócio já mais intencional. E a nossa mudança, esse processo transformador, ele acontece nas nossas vidas dessa maneira. Pode ser que alguns tenham mais facilidade, já entrem no processo entendendo que essa mudança precisa ser algo interno e vai ali a passos largos para o crescimento, para alcançar a estatura de varão perfeito. E isso é lindo. Comigo não foi assim. Mas pode ser, começa com mudanças externas, começa com obediência externa. Eu não quero fazer, mas eu vou obedecer a si mesmo. Eu vou obedecer a si mesmo. Mas vai orando, Espírito Santo, vai quebrantando meu coração, para que eu consiga obedecer em concordância, querido, é muito melhor. É muito melhor.
Nós obtivemos muito mais resultados, avançamos muito mais depois que eu entendi, larguei essa meninice, entendi que obedecer em concordância é o melhor de tudo. O nosso discipulado cresceu mais. As atividades com que nós estamos envolvidos no reino de Deus cresceram mais. Alguns problemas que antes pareciam serem gigantescos, porque a gente estava em discordância, se tornaram pequenos, porque agora a gente faz em concordância. E aí, querido, não é assim. Não, eu estou em concordância com o Senhor, mas lá na minha cabeça eu estou assim, será? Não pode ter dúvida nesse negócio. Eu estou em concordância e pronto, e acabou. Vamos para cima, vai dar certo. Às vezes o nosso velho homem, né? E eu descobri que ele é campeão de apneia, e ele fica às vezes ali 6 meses debaixo da água, Mauro. Mas de vez em quando ele quer sair lá para cima de novo e pegar um fôlego. Ele quer aparecer e quer pôr dúvida. Aí a gente tem que fazer igual Jesus com ele, né? Igual Jesus falou com Pedro, para trás de mim, Satanás. Fica quieto aí dentro da água do batismo, eu te deixei aí. Vou permanecer fiel ao que o Espírito Santo de Deus tem transformado na minha vida. Vou permanecer sincero, correto, obediente, de maneira consciente. Pode ser que aconteça isso no começo, mas depois precisa evoluir. Na carta de Paulo aos Romanos, abre comigo, no capítulo 12. Carta aos Romanos, capítulo 12. Verso 2, Paulo nos deixa um ensinamento muito precioso. E ele declara o seguinte: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha o que Paulo está falando. Não acostuma com esse jeito que o mundo está tentando impregnar na gente de viver. Onde eu sou o dono do meu nariz, onde o que vale é a minha palavra, onde eu não aceito direção de ninguém. Se o anjo não descer para falar diretamente comigo, eu não estou de acordo. Paulo está falando, não se amolda nesse negócio não, que isso é problema. Se você quiser comprovar, experimentar, aí, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus precisa ter uma transformação na sua mente. Precisa tirar a mente do pastor Heber fora e colocar a mente de Cristo aqui dentro. Precisa tirar a sua aí e colocar de Cristo aí dentro. É a famosa metanoia, que a gente vê tantos movimentos jovens falando sobre ela. A mudança de mente, agora para onde que isso nos leva? Para onde Paulo queria que nós fôssemos quando ele deixou esse ensinamento para mim e para você? Ele queria nos levar a um nível maior de transformação diante de Deus, em Deus. Porque a mudança de mente, ela não nos leva a agir como Cristo, mas reagir como Ele. Deixa eu te dizer, querido, eu tentar agir como Cristo, você tentar agir como Cristo é muito fácil. Porque as nossas ações, elas são controladas, direcionadas, pensadas. Para eu te falar, a maioria das coisas que eu estou te falando aqui essa noite, eu fiz uma série de anotações. Algumas coisas o Espírito Santo de Deus está trazendo agora. Mas eu estou tentando agir como Jesus. Eu trouxe aqui tudo relacionado, para não esquecer de nada. Tudo que o Espírito Santo de Deus foi ministrando na minha vida, eu fui deixando registrado aqui. Mas e se o meu papel sumisse, como que eu ia reagir? Quando Paulo fala sobre a transformação de mente, ele fala, reaja como Jesus. Eu posso fazer caridade, tirar uma selfie com quem está recebendo a caridade, postar nas minhas redes sociais para me tornar parecido com Jesus. Mas aí, é nas minhas reações que eu vejo se de fato eu sou parecido com Ele. Se alguém chegar aqui agora para tentar te prender injustamente, te matar, te bater, como é que você vai reagir? Você vai se entregar ou você vai lutar para não ser levado? E se alguém tentar fazer isso com você aqui, se eu chegar dando uma voadora
nesse agressor, nesse opressor que está tentando te prender? Você vai falar, ainda bem que você chegou, ou você vai falar, você não está entendendo nada, cara. Tem um processo de Deus, eu preciso estar lá. Porque é assim que Jesus reagia. Quando alguém chega perto de você e começa a exercer juízo sobre a vida de outro, e por mais que haja falha na vida dele, o que você faz? Se adverte a pessoa falando, segura a onda aí, o pecado é diferente, mas Jesus morreu por ela também. Ou você está certo, não merece mesmo não. Olha ali, como é que Deus faz para ela e não faz para mim? Como é que a gente reage? Como é que funcionam as nossas reações no nosso dia a dia? Querido, Jesus nos deixou ensinamentos preciosos, as suas reações, que me confrontam diariamente. Diariamente. Jesus teve talvez uma das missões mais difíceis da face da história, que era morrer por um bando de gente ingrato, injusto, que o trairia, que não mereceria. E a missão dele era morrer no lugar dessas pessoas. E ele aceitou essa missão porque ele era um filho obediente. O pai delegou a ele essa missão e ele desejou obedecer. Foi proposital em obedecer. Não falou com Deus, como eu já disse aqui algumas vezes. Eu vou lá porque é o Senhor que está falando, mas eu não teve isso. Foi proposital em obedecer, vou lá, vou morrer por eles, mesmo sabendo que eles iam trair Jesus, mesmo sabendo que mentiriam, que escarneceriam com o seu nome, mesmo sabendo que eu e você pecaríamos, erraríamos, o negaríamos. Jesus ainda ora por nós, pede ao Pai, roga por nós lá, antes de ser assunto ao céu, dizendo, não ora apenas por esses que estão comigo, mas por aqueles que ainda virão a ouvir a minha palavra. Orou por mim e por você, mesmo sabendo que a gente seria ruim como a gente é. Que missão difícil. E sabe o que é o mais jóia disso tudo? É que quando alguém tentou impedir Jesus de cumprir a sua missão, quando alguém tentou impedir a Cristo de obedecer ao Pai em tudo, ele repreendeu. Olha a reação de Jesus. Jesus fala com os discípulos, gente, eu vou voltar para Jerusalém. Todos os discípulos sabiam que se ele voltasse seria preso e morreria. A Pedro na hora. Não, Jesus, você não vai voltar para Jerusalém não, você não vai morrer lá não. Para trás de mim, Satanás. Não vai me impedir de viver o propósito do Pai. Não vai me impedir de obedecer. Não vai me impedir de cumprir a missão que o Pai me deu. Que reação é essa, querido? Que reação? Você consegue reagir assim? O processo transformador que Paulo nos chama a ter aqui em Romanos é para esse nível. É de que você não permita que ninguém te impeça de cumprir o propósito e a missão de Deus, por mais que pareça que eles queiram te proteger. Não permita que ninguém te atrapalhe. Não permita que ninguém te leve a desobedecer à vontade de Deus. A vontade do Pai precisa ser soberana na minha e na sua vida. Amém ou não amém? Ela precisa ser incontestável. Ah, querido, tem alguns textos na palavra de Deus que são confrontadores mesmo. Eu sei que são, mas a gente precisa viver esse negócio. Aquele que não entristecer pai e mãe por causa de mim não é digno de mim. Foi isso que Jesus disse. Eu estava dizendo que se você tiver que escolher entre ouvir a minha voz, a minha direção, ou ouvir a voz da sua mãe, se você não ouvir a minha, você não é digno de mim. Se você não estiver disposto a obedecer mais a palavra de Deus do que obedecer a sua mãe, você não é digno de mim. E aí, como é que a gente reage diante de uma verdade desse nível? Como é que a gente reage diante de um confronto tão poderoso? Ele não manda a gente desonrar os nossos pais de maneira nenhuma. Mas ele pede que a palavra dele, a vontade dele, que é sempre boa, agradável, perfeita, seja soberana sobre a minha vida e sobre a sua vida. Queridos, eu não estou tentando vender para você nessa noite uma utopia. Eu estou tentando dizer para você, se você quer ser parecido com Cristo, se você quer ter a mente de Cristo,
Se de fato a sua mente, você deseja tirá-la do lugar, para que a mente de Cristo esteja sobre você, renovada diariamente, você vai precisar viver esses confrontos e continuar avançando. Eu sei que nem sempre é fácil cumprir os propósitos de Deus. Nem sempre é. Preste bem atenção. Livro de Atos dos Apóstolos. Depois que vem ali o Pentecostes, os discípulos começam a pregar o Evangelho, começam a ir para as sinagogas, ganhar pessoas para Cristo. A igreja começa a se expandir. O Império Romano começa a perseguir, então, a igreja de Cristo. Em certa oportunidade, estava lá Pedro, João, Tiago, uma galera pregando. E eles são presos, são levados até o Sinédrio. E aí tomam lá umas chicotadas. E aí a declaração deles ao sair da prisão é: que alegria, somos dignos de sofrer pelo Evangelho de Jesus. Ser digno de sofrer pelo Evangelho de Cristo. Meu Deus! Quando Paulo declara que carregava no seu corpo as marcas do Evangelho de Jesus, eu tenho certeza que ele se lembrava, não com dor, mas com alegria, de todas as açoites que ele recebeu, porque ele estava ganhando pessoas para Cristo. Eu me lembro de Estevão sendo apedrejado, porque estava pregando o Evangelho de Jesus, e ainda reagindo como Jesus. Morrendo, olha para os céus, vê Deus no seu trono, Jesus à sua direita, e declara: ah, Senhor, não imputa a eles esse pecado, não, eles não estão sabendo o que estão fazendo, não leve em conta. Só alguém que tem a mente de Cristo é capaz de reagir assim. Só alguém que tem a mente transformada diariamente pelo Espírito Santo de Deus tem a capacidade de reagir assim, de não abrir mão da missão delegada pelo Pai, de não abrir mão de ter a palavra guardada, preservada no coração e praticada diariamente, mesmo e com dificuldade. Só quem tem a mente dessa forma é capaz de cumprir o propósito de Deus aqui na terra. Deixa eu dizer algo para você. Eu não sei mesmo qual é o propósito de Deus para a tua vida. Apesar de conhecer a maioria que está aqui nessa noite, eu vou ser sincero para você, eu não sei qual é o propósito específico de Deus para você. Eu sei o que Ele tem para mim nesse momento. E deixa eu te dizer, querido, por mais que seja difícil, por mais que seja duro às vezes, por mais que encontre resistências do inferno e de pessoas que dão lugar ao coração para serem usados pelo inimigo, para tentar nos parar, eu fiz um pacto com Deus de que eu não vou parar mais. Tem dias que a nossa alma fica aflita. Tem dia que a nossa alma esmorece. Mas aí o Espírito Santo de Deus traz à memória que valoroso é sofrer por causa do Evangelho de Jesus. Que precioso é sofrer para cumprir o propósito de Deus. Você pode até tentar pedir para que Deus abra a mão dessa missão. Jesus fez isso, é lícito. Olha, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas, contudo, sobretudo, que a tua vontade prevaleça. Você pode tentar pedir, desde que o final da sua petição seja: Senhor, que a tua vontade prevaleça, não a minha. É lícito. Agora, se Ele não permitir, querido, vai firme. Vai firme, porque as provações, Paulo fala, as provações momentâneas que passamos nessa terra não se compara com a glória maior que será revelada sobre a minha vida e sobre a tua vida na eternidade. Nós precisamos ter essa decisão de ter a nossa mente transformada diariamente, para que nós possamos alcançar o cumprimento do propósito de Deus para mim e para você. Posso te dizer algo muito sério. Se aproxime com pessoas que vão te impulsionar a estar no propósito de Deus. Caminhe com gente que vai te ajudar a obedecer a Deus. Caminhe com essas pessoas, querido. Busque estar perto delas. Sabe por quê? Muitas vezes a nossa alma fala muito alto e nós mesmos tentamos sabotar a missão de Cristo em nós.
Mas aí a gente, para piorar a situação, se alia com pessoas que estão a serviço do diabo para enfraquecer a palavra de Deus e o propósito dele nos nossos corações. Eu preciso dizer a você nessa noite, reaja como Cristo, para que você possa conseguir cumprir a missão que o Senhor delegou para você. O código da obediência passa por isso. Tenha uma mente transformada e você vai experimentar e comprovar como é boa, agradável e perfeita a vontade de Deus para mim e para você. Eu sei que é um desafio, sei mesmo que é um desafio, mas pelo Espírito Santo de Deus e por Ele, nós temos tentado caminhar para este lugar, com a ajuda do nosso discipulador, do nosso pastor, que sempre traz uma palavra de Deus, sempre traz uma palavra de conforto, sempre traz uma palavra de ânimo, mesmo que seja para sofrer. Você que diga até para sofrer precisa de palavra de ânimo, querido, precisa. Até você aguentar a dor ali, precisa de palavra de ânimo. Você já viu aqueles corredores de maratona? Maratona, 42 quilômetros, se eu não estiver equivocado. E aí fica a gente no meio do caminho o tempo inteiro, vai dar certo. O cara não está aguentando mais. Mas fica a gente na beirada, vai dar certo. Mas o cara está sofrendo, ele já está correndo há 2, 3, 4 horas. Mas fica a gente apoiando ele tem uma missão para cumprir, ele precisa chegar lá no final. Ele tem uma linha para cruzar lá, mesmo estando cansado. Essas palavras de ânimo para sofrer, querido, vai continuar doendo as pernas. Vão continuar doendo o corpo. Mas fica a gente liberada, vai dar certo, você consegue, vai funcionar, continua firme. E os corredores vencem as maratonas, chegam até o final, conseguem cumprir a prova. Paulo faz uma comparação que a nossa jornada nessa terra é como uma maratona, não de quem chega primeiro, mas de quem consegue chegar até o final. Procure pessoas que no dia que você estiver fraco, elas vão começar a te motivar. Não para, vai funcionar, vai dar certo, o Senhor é contigo, eu estou aqui com você. É por isso que a palavra de Deus fala que é melhor que sejam 2 no caminho do que um, porque se um vier a tropeçar, o outro está ali para amparar. Se alie com pessoas que vão te impulsionar a cumprir, a obedecer a missão que Deus deixou para cada um de nós. Deus abençoe você.